E um outro assunto que nós vamos, a partir de agora, mencionar aqui no Jornal da Manhã, é que não faz muito tempo que a pandemia tomou conta do noticiário de todo o planeta. As mortes foram crescendo rapidamente e, com isso, o medo de um futuro que pudesse não existir mais. No Pará, as ações rápidas do governo do estado geraram resultados positivos. Durante o pico da Covid-19, vindo da região norte do Brasil entre os meses de abril e maio, uma ação urgente foi tomada no estado do Pará com a criação das policlínicas itinerantes que levaram remédios, insumos e profissionais da saúde às mais longínquas localidades dentro de um território com extensões continentais. E para isso, o uso do transporte público foi fundamental e garantiu a chegada de todo o aparato, levando as condições adequadas de prevenção e combate à doença. É isso que traz a reportagem da série Por Céus, Rios e Terras, os desafios do transporte no combate à pandemia na Amazônia, produzida por Tony Gonçalves da Rádio Clube, Cleberson Santos do DOL e João Lourinho da RBA TV. Você confere o primeiro episódio aqui no Jornal da Manhã, a partir de agora. No último dia do mês de julho deste ano, o estado do Pará voltou a ser destaque no noticiário nacional com a boa notícia de que havia reduzido em 74% o número de óbitos causados pela pandemia do novo coronavírus. Realidade bem diferente da maioria dos estados brasileiros e da situação apresentada há cerca de 3 meses, quando o número diário de casos chegava a pelo menos 1.000 e o de mortes próximo de 100. Período considerado como o pico da Covid-19 no Pará. Em meio às incertezas e o medo gerado com a doença, foram criadas as policlínicas itinerantes, ação do governo estadual através da Secretaria de Estado de Saúde Pública para garantir o atendimento à população. Para saber o que é e como funcionam as policlínicas itinerantes, a reportagem ouviu a médica Maite Gadelha, diretora técnica da CESPA e que esteve à frente das principais demandas geradas durante a pandemia no estado. Nós começamos o trabalho da policlínica itinerante no dia 14 de maio. Percebemos que aqui em Belém estava acontecendo um trabalho muito bom, atendendo muitos pacientes, mas que esse cuidado não estava chegando nos interiores do Pará. Qual era o objetivo da policlínica itinerante? Era justamente pegar aquele paciente com início dos sintomas, avaliar aquele paciente, medicar, orientar e levar o cuidado de uma forma generalizada e integral para aquele paciente. E como isso não estava chegando no interior do estado, a gente percebeu que vinham muitos casos graves e que nos preocupavam muito, que estavam chegando até Belém. E muitas vezes não se podia fazer muita coisa. Então, dia 14 de maio, começou o primeiro município, que foi Santo Antônio do Tauá. A gente conseguiu perceber, naquela época ainda, o quanto que em maio, onde aqui em Belém estava tudo parado e muito medo de tudo, a gente vê que não era essa a realidade do interior. E via muitas pessoas procurando ajuda, procurando atendimento, números muito grandes mesmo de pacientes querendo esse atendimento, principalmente com sintomas de Covid. Era basicamente sintomas de Covid mesmo. Foi escolhido os municípios que tinham grande número de casos, que as prefeituras estavam notificando e que o governo conseguiu mapear isso. E começamos desde Santo Antônio do Tauá para vários municípios. Chegávamos até o município, escolhíamos um local que tivesse uma boa visibilidade para que as pessoas conseguissem chegar para ter o atendimento e montávamos a estrutura de acordo com como o município podia nos fornecer, nos auxiliar. Então, por exemplo, em alguns lugares tinha uma unidade básica de saúde, então conseguia montar a estrutura lá dentro. Em alguns lugares não tinha nada. Então a gente levava uma carreta, montava uma carreta consultório, que tinha consultório, que tinha triagem, que tinha tudo. Em alguns lugares, como no Baixo Amazonas, foi dentro dos próprios barcos que aconteceu o atendimento da policlínica itinerante. Algumas cidades, nos próprios portos, montava ali o consultório médico, a triagem da enfermagem, todo o fluxo de atendimento acontecia ali mesmo. Então, em cada cidade, a gente foi se modificando e se ajustando de acordo com como a cidade mesmo necessitava. E com isso, de 14 de maio até 13 de julho,
A gente passou por 70 municípios e atendeu mais de 58 mil pacientes. Quem conseguiu atendimento para si ou alguém da família, relembra o quanto foi necessário contar com o serviço presente na sua cidade, como é o caso de Matheus Pereira, morador de São Sebastião da Boa Vista, município pertencente ao arquipélago do Marajó. No momento mais crítico da pandemia, ele precisou de atendimento para o pai, que devido ao agravamento da situação, teve que ser resgatado para a capital, Belém, através de um helicóptero ligado ao Serviço de Segurança Pública. A policlínica foi essencial para salvar a vida do meu pai. Primeiramente Deus, segundo a policlínica e os funcionários de lá. O atendimento de lá foi um atendimento muito bom, um atendimento muito articulado, muito especializado. Quando o papai passou a crise no hospital e demorou para ser atendido, ele estava com muita falta de ar, ele pediu para voltar para casa, porque lá ele não estava sendo atendido, e nós tivemos a notícia que tinha uma policlínica na cidade. E nós procuramos a policlínica, eu, meu pai e o irmão dele. E nós até nos assustamos, porque nós achávamos que era mais burocrático, que precisava agendar alguma consulta antes, mas não, o papai estava passando mal, estava em estado de emergência, e mesmo assim eles trataram o papai super bem. Eles tentaram nos tranquilizar o máximo possível na hora, fizeram um teste do Covid nele, na hora mesmo, atestaram o Covid. Como a saturação dele estava muito baixa, eles falaram que eles não tinham condições de manter o papai lá naquela situação. Então, eles fizeram a solicitação do resgate. E graças a Deus e a articulação deles, tudo ocorreu da melhor maneira possível. O resgate foi um helicóptero. O helicóptero foi em São Sebastião da Boa Vista, aproximadamente 4 horas da tarde. E aproximadamente às 5 horas da tarde ele já estava aqui em Belém e foi encaminhado diretamente para o leito do hangar. Outra que teve a necessidade de ir até um local de atendimento foi a assistente social Sônia Margarete Moraes, moradora de Ananindeua, região metropolitana de Belém. Ela descobriu que estava com a Covid-19 após uma visita a uma policlínica instalada na cidade. Procurando uma palavra para usar para você e o quanto foi satisfatório para mim receber o atendimento, porque no momento eu não tinha outro lugar para ir. Eu tinha procurado ajuda em outros locais, em outras condições, mas não conseguia atendimento. Então eu consegui exatamente lá. Quando me disseram que tinha esse atendimento, eu fui diretamente para lá. Eu fiz o exame da Covid, recebi a medicação. Amanhã vamos saber como o transporte público contribuiu para o sucesso das policlínicas itinerantes no estado. Aconteceu no Gana Clube, Tony Gonçalves para o Jornal da Manhã. Então fica combinado assim, Júnior Freitas. Amanhã mais uma reportagem da série falando da dificuldade do transporte que foi vencida pela questão geográfica e pela logística. Exatamente. As dificuldades de levar remédios, médicos e os insumos básicos para áreas distantes do Pará poderiam ter comprometido os serviços das policlínicas itinerantes, criadas para combater a pandemia do novo coronavírus no estado. No entanto, a participação do transporte público garantiu que a nova forma de atendimento fosse efetuada. E é isso que vamos ouvir a partir de agora, na segunda reportagem da série Por Céus, Rios e Terras, os desafios do transporte no combate à pandemia na Amazônia, de Tony Gonçalves, Cleberson Santos e João Lourinho. O Pará é o segundo estado brasileiro em dimensões territoriais, com uma área de 1.247.954 km². Se fosse um país, seria o 22º do mundo em área, e devido à grande extensão,
Há locais que só é possível chegar de carro, avião, helicóptero ou barco. Isso quando não se faz necessário o uso de todos ao mesmo tempo. Em uma área com características tão distintas, quem mais supre as necessidades de locomoção entre um município e outro é o transporte público. E isso não é diferente no período como o da pandemia do novo coronavírus. Para a implantação das policlínicas itinerantes, foi preciso armar um verdadeiro plano de guerra com o objetivo de suprir os locais de atendimento com o necessário para o transporte aéreo, aquaviário ou terrestre. Um dos serviços disponibilizados às policlínicas itinerantes foi o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, o GRAESP, responsável por transportar, através das aeronaves, além de médicos, remédios e insumos, também pacientes que precisassem de um atendimento mais urgente. Foram horas de voos usadas para salvar vidas e garantir um apoio logístico que engrandecem ainda mais o currículo do coronel Armando Gonçalves, coronel do GRAESP, que atua há 15 anos no grupamento. Em conversa com a reportagem, o militar reconhece as dificuldades, mas também a importância do transporte público para a saúde e outros setores fundamentais da administração. O transporte público hoje é essencial para a vida da população, né? A gente vê aí hoje a frota de Belém aí, eu não tenho ideia exatamente dos números, mas eu acredito que tenha mais quase 1 milhão de veículos na região metropolitana toda. E são muitos veículos, muitos carros, e que dificultam o deslocamento. Então, nessa hora entra o transporte público, né? E aí entra, falando também do interior, tem alguns municípios, a gente sabe que aqui no Marajó é difícil o acesso, é só mesmo alguns de avião e outros só de barco. No sul do Pará tem alguns locais que estão muito afastados, apesar de ter rodovias, mas ficam longe. Então, nesse sentido aí, o grupamento aéreo tem facilitado a vida das pessoas no transporte, tanto dos insumos para o combate à pandemia, como também quando, em alguns casos, nós fizemos algumas remoções de pessoas de um hospital para outro, e aí a gente reduz o tempo e a distância, né, e acelera o atendimento, a assistência médica para essas pessoas. E quando a gente transporta a tropa para dar apoio, seja em conflito agrário, rebelião, reiteração de posse ou algum distúrbio civil, quando a gente transporta a tropa da PM ou da Polícia Civil ou também do Bombeiro, também a gente encurta o tempo, reduz a distância, né? E acelera a chegada do apoio do Estado para essas pessoas que precisam. Então, nesse sentido, o vetor aéreo é fundamental para compor o transporte público do Estado. Rio do tamanho do mar. Essa é a origem do nome Pará, ou Grão-Pará, estado reconhecido pela importância hidrográfica por onde escorre muito de suas riquezas. Os rios afluentes do Grande Amazonas levam milhares de pessoas, cargas e mercadorias diariamente para os mais diferentes destinos. Dada a existência dessa malha hidroviária tão intensa, é comum o uso das ambulâncias, tipos de embarcações equipadas para prestar atendimento dentro das comunidades ribeirinhas e, logicamente, transportar pacientes das localidades aos hospitais e unidades de saúde. As ambulâncias são serviços essenciais que prestam atendimento de urgência e emergência e que foram usadas com mais afinco durante a instalação das policlínicas itinerantes para o enfrentamento da pandemia, como a ambulância conduzida pelo Giovanni. Diariamente, ele vive a jornada em cima das águas de Santarém, principal cidade do oeste paraense. Apesar da determinação aqui da nossa equipe, a gente tem uma grande dificuldade de acesso em algumas localidades, algumas vilas ribeirinhas aqui. A quantidade de braços de rio é muito grande e exige um conhecimento, né, por parte da equipe. Graças a Deus, assim, essa ambulância veio numa boa hora, foi providencial esse serviço para que a gente pudesse chegar com mais facilidade, com mais qualidade de serviço, para poder atender os nossos ribeirinhos, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos. É muito bom saber que a Dona Maria, a Dona Luísa, o seu José estão sendo atendidos e que, se
precisar, a gente vai estar à disposição. A nossa equipe está muito determinada e nós da linha de frente não desanimamos. A gente, apesar de tudo estar acontecendo aí muito intensamente, mas estamos juntos. Vamos fazer o melhor possível o tempo todo. Um outro instrumento essencial que deu suporte aos serviços das policlínicas itinerantes foi o das ambulâncias, veículos terrestres usados para o resgate e assistência de pacientes em várias situações do dia a dia. Com o aprofundamento da crise, a necessidade das ambulâncias se intensificou e nem mesmo os profissionais que lidam com as patologias escaparam do novo coronavírus, como salienta José Colares, enfermeiro, coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Santarém. Então, foi um momento muito difícil para nós, do SAMU, entendeu? Aqui em Santarém. Passamos a receber várias ocorrências, tinha vez que nós tínhamos 12 ocorrências de pacientes com suspeito de Covid ou caso confirmado. E isso nos sobrecarregou muito, além das ocorrências de rotina, que é aqueles atendimentos de rua, acidentes, apesar de ter diminuído, ou em residências também normais, a pacientes clínicos, então aumentou muito para nós. E nós trabalhamos bastante, e no período da pandemia, nós começamos a ter nossa equipe contaminada pelo vírus, entendeu? Então nós tivemos momentos que um grande número de profissionais, incluindo enfermeiros, técnicos, condutores, TARMs, ROs, que são os nossos telefonistas que atendem no nosso central, passaram a adoecer, a adquirir o vírus, e isso passou a nos preocupar, até porque nós tivemos um número muito amplo de profissionais infectados pelo vírus, entendeu? Então tinha dias na nossa base que nós tínhamos só 1 ou 2 profissionais trabalhando, como enfermeiro, técnico, condutor. Chegou um momento em nossa base que nós ficávamos com uma ambulância operando e 3 paradas, porque nós não tínhamos profissionais, estavam tudo infectados, entendeu? Então isso foi um momento muito difícil e desafiador para nós, mas graças a Deus, Deus nos deu força. Pedimos apoio do nosso prefeito, da secretária, para que enviasse profissionais para nós. E graças a Deus eles enviaram e nós demos conta do serviço, não deixando o serviço parar totalmente, até porque nós estávamos trabalhando com um quadro muito reduzido, então nós tivemos um desafio muito grande, entendeu? Então praticamente nós tivemos 42 profissionais infectados, sendo que os 42 até fizeram o teste e os 42 atestaram positivo para a Covid-19, entendeu? Então, graças a Deus, nós superamos. Foi um momento muito difícil para o SAMU aqui em Santarém, mas graças a Deus nós demos conta e oferecemos um serviço de qualidade, com garra, para a nossa população santarena. Ao contrário do entendimento que a maioria das pessoas tem sobre o transporte público, ele vai além do ônibus urbano e deve ser entendido como um transporte coletivo a serviço dos mais diferentes números de pessoas, como fala João Gilberto Soares, coordenador do Serviço Social de Transporte, o SESC-Senat no Pará, órgão ligado à Confederação Nacional de Transporte, a CNT. Gilberto ratifica que o transporte público é um direito fundamental do cidadão e responsabilidade do poder público de dar acesso, o que se encaixou na policlínica de combate à Covid-19. É importante que a gente, ao tratar o transporte público de passageiros, que a gente faça a identificação dele com o transporte coletivo, né, de passageiros. E aí eles caracterizam por transportar um conjunto de usuários, normalmente no mesmo veículo ou no mesmo meio de transporte. Uma outra característica desse modelo de transporte é que ele permite o acesso indiscriminado de pessoas, né? Por exemplo, um barco de passageiros, aí, um ônibus, qualquer pessoa pode usá-lo, né, para ter acesso a esse transporte, e é isso que diferencia ele de transporte particular, né? O transporte particular, normalmente ele é reservado a um grupo de pessoas ou uma pessoa que tem ali o seu veículo, o seu carro, sua bicicleta ou um outro meio de transporte. Um outro destaque também que a gente tem que fazer é que o transporte público ele é um direito fundamental da população. Então, por ser um direito fundamental, ele é uma obrigação do governo, do poder público ofertá-lo.
de forma que o governo ele faz essa oferta através de concessão de serviço. E aí ele entrega essa concessão a uma empresa para que a empresa possa prestar o serviço à população. E a gente tem o exemplo das linhas de ônibus, das linhas de barco que prestam aí o serviço de transporte público de passageiros. E amanhã vamos saber mais dos profissionais envolvidos nas policlínicas itinerantes e da importância que o uso do transporte público significou para eles no período mais crítico da pandemia. Aconteceu Liga na Clube, Tony Gonçalves para o Jornal da Manhã. Obrigado, Tony Gonçalves, pelas informações e pela excelente matéria aqui no Jornal da Manhã. Pois é, parabéns a toda a equipe. Amanhã a série continua aqui no seu Jornal da Manhã. Um período complicado que mobilizou e acometeu muitos profissionais da área da saúde. E assim foram os momentos mais críticos da pandemia do novo coronavírus na Amazônia, que apresentou o pico da doença durante os meses de abril e maio. A diminuição nos números de mortes e de casos de Covid-19 vieram junto com as ações das policlínicas itinerantes, que se espalharam por todas as regiões do Pará e agregaram momentos de superação e intensificação entre as pessoas e setores da administração, evoluindo-os como conta a última reportagem da série Por Céus, Rios e Terras, os desafios do transporte no combate à pandemia na Amazônia, de Tony Gonçalves, Cleberson Santos e João Lourinho. A última atualização da Secretaria de Estado de Saúde do Pará, SESPA, informa que a policlínica itinerante já passou por 84 municípios paraenses e atendeu mais de 60 mil pacientes. Um trabalho que, no início, contou com 140 profissionais, incluindo equipe de apoio. Atualmente tem 95 em razão da diminuição dos números de casos registrados. Dentre estes profissionais que tiveram a experiência de estar cara a cara com uma pandemia de um vírus até então desconhecido, está a médica cubana Hélida Caridade Dias, uma das 300 profissionais do país caribenho contratados pelo governo do Pará para trabalhar na pandemia. Com a experiência e conhecimento médico e geográfico, já que havia atuado recentemente no programa Mais Médico do governo federal, Hélida expôs um panorama do que foi feito e que culminou em êxito contra o coronavírus. Eu tinha certeza absoluta que esse tipo de atendimento ia ter um impacto decisivo no combate contra o coronavírus. E assim tem sido, sem dúvida. Durante esses 2 meses temos atendido muitas pessoas, levando atenção até os lugares mais distantes e carentes, fazendo a triagem, a consulta médica, fazendo o teste rápido, os PCR e dando para eles a medicação na hora e ainda de graça. E tudo isso tem sido muito importante e muito decisivo em um estado tão grande como o Pará. E com as dificuldades que formam parte da realidade desse estado. Sem esse tipo de atendimento, nesse momento diferente, não teria sido possível combater essa pandemia. Sem os helicópteros, aviões, ambulância em geral, sem os médicos, sem o pessoal da saúde treinado, além da boa atuação, a boa intenção do Estado de cuidar, de atender e de proteger a sua população. Nada teria sido possível. Por isso nós agradecemos pela oportunidade de participar em tão linda e positiva missão. Ainda estamos trabalhando na policlínica itinerante e temos a certeza absoluta que sem esse tipo de atendimento, os resultados e o milagre nunca tinha acontecido. De outro lado, o médico brasileiro Paulo Edson Soares, aos 70 anos de idade, ganhou mais experiência e novas histórias para contar,
Após anos sem ver um momento tão crítico na saúde pública, o doutor relembra as dificuldades quando enfrentou a epidemia de malária e confirma que o momento atual é mais difícil, até mesmo por ter sido acometido da Covid-19. A doença, a idade, as intempéries de viajar cerca de 12 horas de barco para chegar a municípios como Cachoeira do Arari, no Marajó, não abalaram a vontade de ajudar quem mais precisava. Fomos chamados, convocados pelo governador, pela sociedade de um modo geral, para enfrentarmos essa pandemia. Cada um dos que estiveram à frente ou, de qualquer forma, contribuíram para que a política das policlínicas itinerantes fosse efetiva contra o coronavírus em uma região tão extensa como a Amazônia. Concordam que, embora tenha muitos desafios a superar, o transporte público é aliado para ajudar a ultrapassar barreiras e enfrentar as dificuldades impostas pela distância dentro da maior floresta tropical da Terra. Eu acho que a chegada das policlínicas itinerantes no estado do Pará e a importância dela foi muito decisiva para o combate da pandemia do coronavírus. A policlínica itinerante, ela era o único tipo de atendimento que conseguiria parar a pandemia. Por quê? Porque o atendimento ia a ser precoce e, como eu tinha dito, ele ia nos lugares mais distantes, onde a população era mais carente e estava precisando. E no caso do estado do Pará, que é um estado muito grande, com dificuldade no transporte público, o transporte público ele jogou um papel fundamental nesse tipo de atendimento, porque não é possível chegar nos pacientes que moram em lugares distantes, ou que moram nos lugares da ribeira do rio, as zonas indígenas, se não fossem utilizando esses meios de transporte público, como aviões, ambulâncias, lancha-ambulâncias. Não tem outra maneira de chegar por as características desse estado de Pará tão grande, em extensão, as distâncias tão grandes para recorrer, e ainda com rios e estradas que têm dificuldade para chegar. Por enquanto, foi decisiva a utilização desse transporte público, foi decisiva a chegada das policlínicas itinerantes e foi decisivo essa cadeia que a policlínica itinerante levou a toda essa periferia de Belém, a região metropolitana, aos municípios. E sem essa aí, eu acho que o impacto dela na pandemia teria sido impossível. Nestes dias sombrios, foram mais de 160 mil casos, com cerca de 5.900 mortos. Contudo, o alento fica no número de recuperados, que é superior a mais de 145 mil pessoas que voltaram para casa. Atitude, força e união que aos poucos colocam as coisas no seu devido lugar. Aconteceu Digna Clube, Tony Gonçalves para o Jornal da Manhã. E uma nota é que a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, SESPA, informa que as policlínicas itinerantes implantadas no estado disponibilizaram até o momento 57.711 medicamentos para pacientes com Covid-19. Entre os medicamentos usados estão a hidroxicloroquina, a cloroquina, a azitromicina e Tilenol, todos receitados por médicos após exames necessários. Agora, Júnior Freitas, vamos parabenizar a equipe que fez essa série de reportagem, porque finalmente mostra o quanto é difícil a gente chegar por conta do desenho geográfico paraense, mas lá esteve o socorro preciso na hora tão necessária, né, Júnior? Exatamente, o desafio que foi vencido, o desafio geográfico de um estado com o tamanho de um país. E não é à toa que o Pará está figurando entre os estados que estão tendo quedas expressivas no número de mortes e